Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Suziele Alvarenga, eu sou professora de História e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a Mesopotâmia. Mas para a gente entender um pouco sobre a região da Mesopotâmia, mais as civilizações, né, que surgiram aí nessa região, é importante a gente entender os antecedentes do surgimento das primeiras civilizações, das mais antigas civilizações. Então vamos lá. A gente sabe que a história é dividida em 5 períodos. E o primeiro desses períodos é a pré-história, que abarca desde o surgimento da espécie humana, dos seres humanos, até o início da escrita, né? A invenção da escrita. Então, quando a escrita é inventada, a gente passa da pré-história para a Idade Antiga. Mas o que acontece? Sabemos que a pré-história é dividida em 3 períodos. 3 períodos principais, no caso, que é o período paleolítico, ou conhecido também como período da pedra lascada, onde os seres humanos eles eram mais nômades, eles viviam se mudando em busca de alimentos, em busca de melhores condições, eles eram basicamente caçadores, coletores, pescadores, eles descobriram o fogo, foi a época em que eles também desenvolveram a arte rupestre, as pinturas rupestres, né? E acredita-se que além desses símbolos, que são as pinturas rupestres, eles se comunicavam oralmente, ou seja, através de emissão de sons, tá? O que vai acontecer? Com o derretimento das geleiras, porque até então a maior parte da Terra, acredita-se, estava coberta por gelo, era o período glacial, acredita-se que com o derretimento dessas geleiras, vales mais férteis começaram a surgir, assim como mais rios. Então, as pessoas elas tiveram condição de se sedentarizar. O que é isso? Se fixar por mais tempo em um mesmo lugar. E graças a isso, as pessoas, né, os seres humanos, eles conseguiram desenvolver a agricultura e a domesticação de animais. Então, a gente tem uma revolução agrícola nesse caso, e tem início então ao período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Por quê? Porque os seres humanos vão conseguir trabalhar melhor a pedra, fazer ferramentas de pedra mais bem feitas, eles vão conseguir se fixar, se sedentarizar em alguns lugares graças à domesticação de animais e à invenção da agricultura, e isso vai possibilitar a formação de comunidades. Então a gente tem uma revolução urbana de povos que viviam em acampamentos precários, ou então em cavernas, ou então sob a copa das árvores. A gente vai ter um povo que vai começar a desenvolver comunidades, construindo casas de pedra, cobertas com palha, com folhas, sustentadas por madeira, né? Enfim, a gente tem uma revolução urbana e uma revolução agrícola. E graças a essa revolução agrícola, os alimentos começam a exceder, a sobrar. Se os alimentos estão sobrando agora, a gente já tem a idade dos metais aí, né, por volta de 6.000 antes de Cristo, os povos começam a descobrir os primeiros metais, como por exemplo o cobre, o estanho, bronze, só depois o ferro, mas enfim, a gente tem um desenvolvimento melhor de ferramentas. As ferramentas são fabricadas com mais rapidez, mais velocidade, mais facilidade, e isso permite que mais pessoas tenham acesso a essas ferramentas. Graças à idade dos metais também, existe a partir desse momento um avanço na fabricação de armas. Então a gente tem um crescimento, digamos assim, da arte militar, né? Uma arte militar que vai desenvolver cada vez mais. Então, o que a gente vai ter? Graças a essa revolução agrícola, a gente vai poder perceber que os alimentos vão começar a sobrar. Eles vão plantar mais do que eles precisam, e isso vai permitir que outras pessoas se dediquem a outras profissões. Eu não preciso ser apenas um camponês, por assim dizer, uma pessoa que cultiva a terra. Eu posso me dedicar a conhecer as ervas da minha região para eu conseguir fazer medicamentos. Eu posso começar a fazer calçados, roupas. Eu posso virar um artesão focado nos metais, por exemplo, um ourives, que vai fazer
enfeites, vai fazer acessórios, colares, brincos, etc. Então vão surgir várias profissões a partir daí, e o que era uma comunidade pequena vai começar a crescer cada vez mais. Os alimentos que estão excedendo, sobrando, eles vão dar início ao que a gente chama de comércio, mas um comércio não baseado tipo em dinheiro, como a gente tem hoje em dia, mas baseado nas trocas comerciais. Então as comunidades vão começar a se tornar cidades, e essas cidades elas não podem continuar da forma que eram antes, elas precisam ter organização, elas precisam ter uma forma de liderança, onde esses povos vão escolher, por exemplo, entre os guerreiros que eles julgam mais fortes, mais respeitados. Então vão escolher entre esses guerreiros seus líderes, e a gente tem a formação então do que a gente chama de Estado, a gente tem a formação de um governo, e esse governante ele vai ter, digamos, seu braço direito. Então a gente vai ter o surgimento do governo, a divisão da sociedade em classes, onde cada grupo tem suas obrigações específicas. É nesse contexto todo que vai surgir vão surgir, né, as civilizações na Mesopotâmia. Foram diversas civilizações, mas as principais que hoje a gente vai falar aqui de forma bem sucinta vão ser os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus, ok? Então vamos lá. O que é Mesopotâmia? A palavra Mesopotâmia é uma palavra de origem grega e quer dizer basicamente terra entre rios, ou região entre rios, ou terra entre dois rios. Por que esse nome? Porque a Mesopotâmia ela estava entre dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Suziel, Mesopotâmia ainda existe? Não, a Mesopotâmia é o nome antigo de uma determinada região que hoje em dia está ali na Ásia. Quais seriam os atuais países que abarcam o território da Mesopotâmia? Uma parte do Kuwait, Síria, Iraque e um pedacinho do Irã também, ok? Depois vocês conseguem pegar uma imagem de mapas antigos mostrando onde era a Mesopotâmia e o quanto ela foi crescendo ao longo do tempo e comparar com o mapa atual. Mas enfim, essa região, apesar de ela ter desertos em suas proximidades, ao seu redor, ela se tornava muito fértil graças aos rios Tigre e Eufrates. A gente já viu falar, já leu sobre o crescente fértil, e a Mesopotâmia estava numa parte do crescente fértil, porque a outra, por exemplo, era ocupada pelo que hoje a gente chama de Egito, tá bom? Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, o que a gente tem a respeito dessa região para todas as civilizações que aí se estabeleceram, que aí se fixaram, que aí se sedentarizaram? Todas as civilizações que ocuparam esse território, a região começou a ser ocupada em 6.000 a.C., mais ou menos, por povos nômades, até que outros povos começaram a disputar o controle, o domínio da região, vindo a se sedentarizar aí. Dentre eles, os primeiros povos que conseguiram se sedentarizar, principalmente na região sul, foram os sumérios. Enfim, o que todas as civilizações mesopotâmicas tinham em comum? O politeísmo, que é a crença em vários deuses, a teocracia. O que é teocracia? Teo, a gente tem que lembrar de Deus. Por exemplo, quando a gente fala teocentrismo, Deus no centro do universo, Deus no centro de tudo. Teologia, teo, Deus, logia, estudo, então estudo de Deus, por assim dizer. Mas a teocracia, teo, a gente já sabe o que quer dizer Deus. Cracia, governo. Então, teocracia é quando o governante ele é entendido como um representante dos deuses. Na teocracia, política e religião se misturam, ok? Então, a gente tem aí, para todas as civilizações mesopotâmicas, o politeísmo, a teocracia, temos sociedades hierarquizadas. Por quê? Porque já temos forma de governo, já temos civilizações. Então, no topo dessas civilizações, tá quem? O governante máximo, que a gente pode chamar de rei, ok? Os reis, então, de forma geral, eles estão no topo dessa sociedade. E a gente tem também uma classe alta,
que auxiliam os governantes, como por exemplo os escribas, que são responsáveis pela escrita. A gente tem também os líderes militares, a gente tem os sacerdotes. Os sacerdotes, eles são os religiosos. Então é como se eles fossem os padres, os pastores, enfim, os líderes religiosos. Só que eles sempre estarão abaixo dos reis. Mas eles têm uma função importantíssima nessas sociedades, porque afinal eles também são representantes dos deuses. A gente tem povos livres, então a gente tem artesãos, comerciantes, os guerreiros, né, que vão obedecer aos líderes militares, mas que vão defender o território. Todos eles são homens livres, mas que têm certa autonomia, têm certa liberdade e têm certa renda, por assim dizer. Eles não estão lá embaixo na sociedade, eles são uma classe média. E a gente tem também os camponeses e os escravos. Então, camponeses, só lembrando, são aqueles que vão trabalhar a terra, principalmente, vão viver do seu trabalho braçal, e eles também vão ser utilizados como pedreiros, como pessoas que fazem estradas. Eles vão fazer os serviços públicos quando eles forem chamados pelos governantes, ok? E os escravos, quem se tornava escravo nessa época? Se tornavam escravos prisioneiros de guerra. Se o meu povo combateu o seu povo e nós fomos vitoriosos, nós vamos escravizar os prisioneiros de guerra. Vocês, conquistados, serão nossos escravos. Além disso, eram comum também, né, os escravos por dívida. Se você deve, não está pagando, nós vamos te escravizar. Você vai pagar com a sua própria liberdade. Enfim, então, além dessa sociedade hierarquizada, a gente tem povos que desenvolveram muito a engenharia. Esses povos, eu acabei de falar para vocês que eles viviam nas proximidades de 2 rios. Então, se eles vivem perto de rios, eles têm que estar preparados para quando vierem as cheias, para que elas não invadam o território das suas moradias, para que elas não estraguem as plantações. Então, eu tenho que construir diques, ou seja, barragens. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que contar com a possibilidade de estiagem. Como que eu vou fazer sem água? Se eu preciso irrigar minhas plantações, eu vou construir reservatórios para que a água não me falte. Ao mesmo tempo, eu vou construir os canais de irrigação para levar a água de determinado lugar para outro lugar um pouco mais distante, por assim dizer. Então, eles foram bons engenheiros, eles também foram ótimos arquitetos, ok? Então, eles tinham muitas técnicas de engenharia e técnicas, então, voltadas para irrigação. Além disso tudo, a gente também tinha, mas eles tinham o que ficou chamado de modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? As terras pertencem ao Estado, ok? E o Estado, no caso o governante, ele pode chamar os trabalhadores livres a qualquer momento para servir a ele, para servir o Estado. Então, por isso que eu falei para vocês, existe aí um trabalho coletivo. As pessoas, principalmente as classes mais baixas, não estou falando dos escravos, os escravos eram obrigados a trabalhar, mas, por exemplo, os camponeses, eles eram servos, eles tinham que servir. Então, eles estão sendo convocados não só para plantar, parte da plantação deles pertence ao Estado, o excedente pertence ao governo, eles têm que pagar isso para o governo, mas além de impostos como alimentos, eles tinham que pagar os impostos na forma de mão de obra. Então, por isso que eu estou falando, quando tinha uma construção pública de um edifício, de um prédio público, um imóvel, quem que vai trabalhar nisso daí? Os camponeses vão ser convocados, assim como para fazer aquelas obras de engenharia, né, os canais de irrigação, os diques, os reservatórios, também abrir as estradas. Então, a servidão coletiva é isso. O coletivo, principalmente essas classes mais baixas, elas devem servir ao Estado, que é o dono de todas as terras e permite que você viva e usufrua dessas terras que pertencem ao Estado. Então, a gente tem um modo de produção asiático, beleza? Mas agora, além disso, é importante vocês entenderem a base da economia desse povo, como que eles vão se sustentar, vão se manter. Através da agricultura, principalmente do trigo, da cevada, mas também tâmaras, alho,
etc. Eles vão criar vários animais, cabras, carneiros, cachorros, dentre tantos outros. Eles vão sobreviver também do artesanato e do comércio. Então, o que eles produzem, eles também vendem, ou seja, eles vão trocar por materiais, por produtos que eles não possuem, tá bom? Agora, quando a gente para entrar na questão dos sumérios, vocês já sabem que os sumérios foram os primeiros povos que ocuparam a região da Mesopotâmia, dominando um grande território, ok? Os sumérios fundaram várias cidades. As mais famosas foram Ur, Uruk, Nippur, Eridu. A questão é que os sumérios, eles criaram cidades-estado. Cidades que eram independentes entre si. Cada cidade-estado, digamos, de forma bem simples, né, bem simplificada, que a cidade-estado era uma cidade grande que domina cidades menores ao redor, povoados. Então, essa cidade-estado tem um governante próprio. O rei dessa cidade-estado era chamado de Patese. Por exemplo, Patese Francisco. O Patese Francisco domina determinada cidade e o território ao redor. Já outra cidade-estado, que também vai dominar a região dela, vai ter o Patese Miguel. Então, eram vários pateses, eram vários reis. Então, quando eu falo de cidade-estado, eu tenho um poder descentralizado. O poder está em várias pessoas. Vários reis são o centro do poder, mas cada um na sua região. Ok? Então, cada cidade-estado tem seu governante próprio, tem leis próprias, então ela tem uma autonomia ali naquele território, ok? Então, os sumérios tinham várias cidades-estado, cada cidade-estado tinha o seu patese, ok? O patese, ele era o líder religioso, o líder político, porque ele é o governante, e ele é o líder militar. Então, quando eu falo que ele é o líder religioso, eu estou te falando que ele é o sumo sacerdote, ele é o principal religioso que esse território vai ter, ok? Vocês já sabem que os sumérios, eles contribuíram gigantemente para civilizações mesopotâmicas, eles criaram as rodas, então eles conseguiram encurtar distância, uma vez que você conseguia chegar mais rápido e com mais facilidade em outros territórios. Graças à invenção da roda, eles também conseguiram melhorar o comércio, porque ao invés de ir carregando poucos produtos, eles conseguem levar muito mais produtos para serem comercializados. Eles também criaram o sistema sexagesimal, que era o sistema baseado nas falanges. A gente consegue dobrar o nosso dedo porque ele tem essas dobrinhas, né? A falange é cada um desses pedacinhos. Então, ó, meu dedo ele é dividido em 3 partes. Uma falange, 2, 3. O dedão não conta. Então, eu consigo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na hora que eles conseguiam contar 12 em uma mão, eles levantavam um dedo da outra mão. Então, fui e contei 12 uma vez, levantei um dedo, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. Eles conseguiam chegar a 60. Por isso, o sistema sexagesimal, que é basicamente o que a gente usa até hoje. Então, por exemplo, 1 minuto tem 60 segundos, 1 hora tem 60 minutos. E assim por diante, a gente pode depois pesquisar mais inspirações no sistema sexagesimal dos sumérios. Mas enfim, eles inventaram então essa fórmula de cálculo, por assim dizer, para facilitar na contabilidade deles, fosse para contar suas riquezas, contar o número de habitantes, enfim. Eles inventaram a roda, como a gente já viu, eles inventaram os zigurates, que eram uma espécie de pirâmides, só que com vários andares, ok? Tentando aproximar terra e céu, por assim dizer. Para eles, os zigurates eram a morada dos deuses, por ser um lugar sagrado, o povo não podia entrar, e a parte mais alta dos zigurates, que aproximavam o céu e terra, é que onde os deuses iam ficar. Mas além de morada dos deuses, os zigurates também eram como cofres, tá? Onde a riqueza do estado vai ser guardada, armazenada. Talvez por isso mesmo que o povo não pudesse entrar. Quem podia entrar no zigurate? O sumo sacerdote, no caso o patese, né? O patese de cada cidade-estado é quem pode dominar os zigurates que tem ali, e os outros sacerdotes. E os sumérios criaram também
A escrita cuneiforme era uma escrita, gente, feita geralmente em placas de argila, tá? Então, assim, vamos dizer de forma também simplificada, em placas de barro. Uma vez que eu fui lá e fiz os símbolos como se fossem triângulos, cunhas, eu vou levar ao forno para secar, para a durabilidade ser maior. Mas para que servia essa escrita cuneiforme? Principalmente para contabilidade. Então, a escrita cuneiforme permitiu que os sumérios tivessem mais controle das riquezas que possuíam, das dívidas, quem está devendo, quem está pagando. Mas eles também fizeram textos literários com essa escrita, textos religiosos, mas as leis não foram escritas, ok? As leis eram apenas faladas, as leis eram orais, ok? Enfim, acredita-se, ninguém tem certeza, né? Mas acredita-se que lutas internas entre os próprios sumérios fizeram com que o território se enfraquecesse. E por volta de 2500 a.C., os acádios começaram a invadir o território. Os acádios desenvolveram a tática do deserto. Ao invés deles irem cheios de armas para o deserto, porque pesava e eles diminuía a mobilidade deles, eles iam com armas mais leves e assim eles conseguiam se mover com mais velocidade, mais facilidade no deserto, impedindo que o inimigo atacasse eles com muita eficácia. Então, graças às lutas internas entre os sumérios, eles acabaram deixando de proteger suas fronteiras. Os acádios usaram isso ao seu favor e eles também desenvolveram então a tática do deserto, ok? A partir de 2500, mais ou menos, antes de Cristo, os acádios começam a unir todo o território sumério. Então eles vão conquistando uma cidade, outra cidade, uma cidade-estado e vão unindo todas sob a liderança de uma só pessoa, de um só imperador. São os acádios que vão criar o primeiro império da Mesopotâmia. Então, ao invés de ter vários reis, vários pateses, os acádios eles vão criar um império, um território grande, gigantesco, que vai obedecer a apenas um rei, um imperador. E quem conseguiu finalmente fazer a unificação de todo o território da Suméria, por volta de 2350, foi o Sargão I, ok? Então, galera, o que vai acontecer? A gente tem o surgimento do Império Acádio, tá? Mas os acádios, eles não vão deixar o conhecimento dos sumérios de lado. Pelo contrário, eles vão fundir, eles vão fazer uma fusão cultural. Eles vão manter sua cultura e vão somar a cultura deles à cultura suméria. Então, a gente tem uma fusão cultural, ok? Então, eles vão continuar com a escrita cuneiforme, eles continuam sendo politeístas, como eu falei no início do vídeo. Eles vão manter a construção dos zigurates, o conhecimento de engenharia que já existia, eles também vão cada dia aprimorar mais. Enfim, eles não vão simplesmente descartar o conhecimento dos sumérios, ok? A questão é que, mais uma vez, também vai ter o declínio desse Império Acádio, ok? A família do Sargão I, ela vai se manter no poder por um tempo, mas ela também vai começar a se enfraquecer. E os amoritas, que também eram chamados de elamitas ou babilônios, eles vão acabar dominando o Império Acádio e ampliando o que era o Império Acádio. A capital desse império dos amoritas vai ser a Babilônia. Por isso que se fala em primeiro Império Babilônico, ok? E os amoritas, eles vão ter muitas riquezas, eles vão ser muito importantes, principalmente através do governante, do rei, do imperador Hammurabi. Hammurabi, ele ficou muito famoso porque ele conquistou uma enorme extensão territorial. Ele teria construído o que foi chamado de Zigurate de Babel. Alguns de vocês já devem ter ouvido com o nome Torre de Babel. Ninguém sabe se existiu, se não existiu. Algumas pessoas acreditam já ter encontrado as ruínas da Torre de Babel, mas infelizmente a gente não tem meios oficiais para se comprovar isso. Mas enfim, o Hammurabi, ele vai ficar muito famoso pela construção da Torre de Babel, do Zigurate de Babel. Ele organiza uma reforma religiosa quando ele exige que o deus da Babilônia
que era Marduk. Então era um deus local, cada cidade geralmente tinha seu deus principal, sua divindade principal, e o Hammurabi ele vai exigir que toda a Mesopotâmia glorifique principalmente Marduk. Então ele tenta fazer aí, ele faz, né, uma reforma religiosa, mas que não vai dar certo por muito tempo. E ele é responsável pelo primeiro código de leis escrito da história da Mesopotâmia. Então, o Hammurabi ele vai falar assim que ele quer tornar a sociedade mais organizada, seja através de leis que zelem pela herança de terras, patrimônio, punições para crimes, mas que tudo isso tem que ficar exposto em uma praça pública, para que todos tivessem acesso às leis. Então, o primeiro código de leis escrito foi o Código de Hammurabi. Teve mais ou menos 282 leis. Alguns textos falam que foram 280 leis, outros falam 282. Então, a maior parte dos textos, livros, informações falam em 282 leis que vão tentar organizar a sociedade. Essas leis foram escritas em uma estela. O que é uma estela? Uma pedra, uma rocha bem grande, de mais de 2 metros, que ficava fixada em praça pública. Mas temos que lembrar que nem todos sabem ler nessa sociedade. Então, a capacidade de leitura, né, a alfabetização, ela era restrita a uma elite. Isso permite que as leis não fossem muito bem interpretadas por todos, né? E que elas variassem de acordo com o seu nível dentro dessa sociedade. Uma sociedade que era basicamente dividida em 3 classes sociais, que depois a gente fala sobre isso. Enfim, o Código de Hammurabi ele foi baseado na lei de Talião. O que era a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. O crime vai ser punido de forma equivalente ao que foi feito, ok? Então, por exemplo, se eu sou da mesma classe social que você, e eu dei uma paulada na sua cabeça, você tem o direito de dar uma paulada na minha cabeça também. Tá vendo a equivalência da punição? A punição é que você sofra consequência igual ao seu ato. Agora, se eu sou de uma classe mais alta que a sua, e eu fui elite, dei uma paulada na cabeça, você não pode descontar isso, porque você está abaixo de mim. Então, eu devo pagar, digamos assim, que uma multa por eu ter feito isso. Agora, se você, que é uma classe mais baixa de mim, me atacou, provavelmente você vai pagar com uma mutilação grave. Se for um crime meio bobinho, a gente vai fazer algo um pouco mais pesado com você. Agora, se você matou alguém acima de você, você vai ser morto, alguém de sua família também. Então, tudo dependia da classe social, ok? A questão é, o Império Babilônico, ele se tornou muito poderoso, muito rico, e isso gerou muita inveja, tá? Muita ganância por parte de outros povos que começaram a tentar conquistar o Império Babilônico. Com a morte de Hammurabi, aos poucos o primeiro Império Babilônico começou a ruir, se fragmentar, ou seja, se dividir, se tornar mais fraco. Então, vários povos vão começar a invadir o Império Babilônico. E como eles conseguem também ter armas poderosas, eles vão tomar o poder. Dentre os povos que tomaram o poder, vieram os hititas, os cassitas e os assírios. A questão é que os assírios, por fim, conseguiram dominar todo o território do Império Babilônico. Então, o Império Babilônico já era a junção das cidades-estados sumérias, do Império Acádio, mais terras que os amoritas conquistaram, e agora os assírios vão conquistar tudo isso e aumentar ainda mais o território deles. Mas por que os assírios foram capazes de fazer isso? Porque acredita-se que os assírios foram os primeiros a ter um exército muito bem organizado dentro da Mesopotâmia. Então, eles tinham um estado militarizado. O governo deles era regido pelas armas. Eles tinham infantaria, eles tinham carros de guerra, eles teriam sido os primeiros a criar armas de ferro. E o ferro é muito mais resistente que os outros metais usados nas armas até então. Então, eles vão ter um poder bélico muito maior. A Babilônia não vai ser mais
a capital do império, né? Do Império Assírio, no caso. Assur vai ser a capital desse império. Depois de Assur, a capital vai ser transferida para Nínive. E o principal governante, o principal rei, o principal imperador do Império Assírio vai ser Assurbanipal, ok? Os assírios, quando eles conquistavam um território, eles usavam de tortura. Então, eles castigavam ferozmente, brutalmente, os seus prisioneiros. Então, tinha, por exemplo, o caso deles mutilarem, eles torturavam, eles arrancavam a pele da pessoa, a pele ainda viva. Então, assim, o que a gente está vendo? Uma tortura, uma brutalidade que vai gerar o quê? Revolta. Os povos conquistados, eles não vão aceitar continuar do jeito que eles estão, se submetendo a tanta crueldade, por assim dizer. Até que os medos vão se aliar aos caldeus e vão tomar o poder dos assírios. Aí os caldeus acabam se destacando nessa tomada de poder e fundam o Segundo Império Babilônico. Por que Segundo Império Babilônico? Porque eles vão voltar à capital da Mesopotâmia para a Babilônia. O governante mais famoso do Segundo Império Babilônico foi Nabucodonosor II, e ele vai ampliar muito o comércio da Babilônia. A Babilônia vai estar assim num ponto central da Mesopotâmia, então ela está no meio do caminho de várias rotas. Então ele melhora a economia, ele melhora a cultura, e a Babilônia fica muito famosa, principalmente porque ele cria os jardins suspensos da Babilônia, ok? Ele vai conquistar vários territórios vizinhos, então Judá, Fenícia, Síria. Inclusive tem a questão do cativeiro da Babilônia. Eu não sei se vocês já leram a respeito disso na Bíblia, em alguma coisa, algum texto religioso, por assim dizer, que quando eles conquistaram Judá, o território ali, eles exigiram que aqueles povos fossem caminhando até a Babilônia, e muitas pessoas morreram. Enfim, sob o governo de Nabucodonosor, o Segundo Império Babilônico vai alcançar seu maior apogeu, o período de maior esplendor, ok? Vai ficar muito famoso. Mas, mais uma vez, as riquezas do território vai gerar inveja. Então, tudo que eles conquistaram através de pilhagens, de roubos, através de conquistas territoriais, eles vão ter, digamos que assim, conquistados por outros povos, que, no caso, por volta de 539 a.C., os persas, sob a liderança de Ciro o Grande, vão invadir o Segundo Império Babilônico e tomar o poder. Então, a Mesopotâmia, a partir desse momento, cai nas mãos dos persas, e a história dessas grandes civilizações acaba chegando ao fim, por assim dizer, né? Porque outros povos vão conquistar a região, e aí os persas é que vão dominar tudo. Então, apesar do vídeo ter ficado um pouquinho longo, eu espero que tenha ficado claro para vocês, e que vocês possam fazer anotações, mapas mentais dessa matéria, e assistir quantas vezes forem necessárias, e espero que tenha auxiliado vocês na compreensão do tema. Mas até a próxima, quando a gente pode falar então sobre Grécia Antiga, Egito, Roma, e a gente se vê depois. Até mais, pessoal!